Silvério era um homem quieto, de poucas palavras e olhar distante, quase sempre debruçado sobre seu trabalho no cemitério dos Anjos. Tinha assumido a função de coveiro ainda jovem, depois de herdar o cargo do tio, que trabalhara ali por mais de 3 décadas. O cemitério ficava em um ponto isolado da cidade, em uma encosta coberta de árvores secas que pareciam ainda mais ameaçadoras no outono, quando as folhas mortas caíam e cobriam os túmulos com uma camada silenciosa e melancólica. Dizem que para ser coveiro é preciso mais do que coragem. É necessário um certo tipo de temperamento, uma aceitação do silêncio que ronda o trabalho. E Silvério parecia ter nascido para aquilo, pois não demonstrava temor algum enquanto caminhava entre as sepulturas. No entanto, havia um canto específico do cemitério que nem mesmo ele gostava de se aproximar. Uma área esquecida, repleta de lápides cobertas de musgo, com datas tão antigas que muitas já haviam se tornado ilegíveis. Certo dia, enquanto fazia a manutenção de algumas lápides próximas à área esquecida, Silvério encontrou um objeto curioso. Ao afastar o mato alto, notou o brilho de um medalhão preso entre as raízes. O objeto parecia antigo, de prata escurecida pelo tempo, com um pequeno espelho no centro coberto de rachaduras. Sentiu um calafrio inexplicável ao tocá-lo, mas guardou o medalhão no bolso, pensando que poderia ser um item perdido por algum parente em uma das raras visitas. Naquela noite, quando voltou para casa, o coveiro notou algo estranho. Ao segurar o medalhão, podia jurar que ouvia vozes distantes, murmúrios abafados, como se o objeto guardasse ecos do passado. Tentou ignorar, atribuindo aquilo ao cansaço, mas os sussurros pareciam ficar mais fortes, até que ele não pôde mais suportar. Colocou o medalhão dentro de uma gaveta, decidido a devolvê-lo ao cemitério na manhã seguinte. Porém, ao amanhecer, encontrou a gaveta aberta e o medalhão sobre a mesa como se alguém o tivesse retirado. Intrigado e um pouco assustado, decidiu levar o objeto de volta e enterrá-lo onde o havia encontrado. De volta ao cemitério, Silvério cavou uma pequena cova para enterrar o medalhão, mas ao retirar a primeira camada de terra, encontrou uma caixa de madeira enterrada ali. O objeto parecia tão antigo quanto o próprio cemitério, com as bordas esfarelando ao toque. Com cuidado, ele a abriu e dentro encontrou um conjunto de cartas e anotações que pareciam relatar um antigo mistério. As cartas eram de uma mulher chamada Beatriz, que aparentemente havia trabalhado no cemitério como cuidadora décadas atrás. Nas anotações, ela falava sobre uma série de desaparecimentos estranhos. Corpos que haviam sido enterrados, mas que misteriosamente sumiam das covas na manhã seguinte. Beatriz mencionava que ouvia passos durante a madrugada e via sombras entre os túmulos, mas sempre que tentava investigar, não encontrava nada. Naquela noite, Silvério levou apenas uma lanterna e uma pá, tentando se manter calmo enquanto observava o cemitério em completo silêncio. O vento parecia mais forte, fazendo as árvores secas balançarem e criando sombras que se moviam pelo chão. Ele se posicionou perto da área onde encontrara o medalhão e esperou, enquanto as horas se arrastavam em um silêncio quase opressor. Pouco depois da meia-noite, ouviu passos suaves atrás de uma fileira de túmulos. A lanterna tremia em suas mãos enquanto ele apontava o feixe de luz na direção do som. O que viu o fez recuar involuntariamente. Uma figura alta e encurvada, com roupas sujas e desgastadas, mexia na terra de uma cova recente. Ao perceber a presença de Silvério, a figura ergueu a cabeça e ele pôde ver um rosto pálido, com olhos profundos e inexpressivos, como se a vida já tivesse há muito se esvaído dali. A figura não fez menção de fugir, apenas continuou a encará-lo, até que, com uma lentidão assustadora, abriu a boca e murmurou em uma voz rouca e quase inaudível: "Eles não descansam, nunca descansarão." Silvério tentou gritar, mas sua voz falhou.
Assistiu impotente enquanto a figura desaparecia entre as lápides, deixando apenas o som de passos distantes que logo se fundiram ao silêncio. Na manhã seguinte, ainda em choque, Silvério decidiu investigar os registros do cemitério, buscando qualquer pista sobre os desaparecimentos mencionados nas cartas de Beatriz. Após horas de busca, encontrou um nome recorrente nos registros antigos: Arthur Delmiro, um antigo zelador que havia trabalhado no cemitério antes de sua tia e que, curiosamente, desaparecera sem deixar rastros. Diziam que Arthur havia enlouquecido antes de sumir, falando sobre vozes e figuras que ninguém mais conseguia ver. Silvério percebeu que o mistério era mais antigo do que imaginara, envolvendo gerações de trabalhadores do cemitério. Decidiu então procurar ajuda e levou o caso a um historiador local, que lhe contou sobre uma antiga lenda envolvendo o cemitério. Dizia-se que, no século XIX, um grupo de pessoas foi enterrado ali sem ritos apropriados, após serem acusados de heresia. Reza a lenda que esses esquecidos jamais encontraram paz e que a cada geração alguém era atraído ao cemitério para cuidar deles. Silvério sentiu um peso inexplicável, como se estivesse preso àquele lugar, condenado a cuidar de algo que não podia entender completamente. Ele tentou se afastar do cemitério, pediu para ser transferido, mas estranhamente seu pedido foi negado, como se uma força invisível quisesse mantê-lo ali. Silvério continuou a trabalhar no cemitério por mais alguns anos, mas sua saúde mental começou a deteriorar. Ele passou a murmurar sozinho, sempre preocupado em vigiar a área esquecida. Muitas vezes, os visitantes o encontravam falando com as lápides, como se mantivesse uma conversa silenciosa com os esquecidos. Até que, em uma manhã, o novo coveiro que assumiria em seu lugar encontrou o caderno de Silvério, deixado aberto sobre a mesa. Nas últimas páginas, havia uma anotação breve, mas perturbadora. Eu os vejo todas as noites, eles nunca descansarão, e agora sei que nem eu. Estou preso a este lugar, assim como os outros antes de mim. Que Deus tenha piedade de minha alma, pois eu já não a possuo. Silvério desapareceu naquela mesma noite, e ninguém nunca mais o viu. O cemitério dos Anjos continuou ali, inalterado, exceto pela sensação de que algo antigo e sombrio ainda rondava os túmulos.